Forte abraço a você que acompanha o nosso canal. Deus te abençoe e abençoe a sua casa. Aqui é o teu amigo Ricardo Williams e a gente está estudando um tema: como interpretar as Escrituras. Nesse primeiro módulo, nós vimos a singularidade da Bíblia. Vimos vários temas dentro desse módulo. E o vídeo de hoje é para nós recapitularmos cada um desses tópicos de uma forma mais objetiva e rápida, para ficar aí gravado na sua memória, tá certo? Pois bem, primeiro tema desse módulo: a Bíblia, palavra viva de Deus. Você entendeu nesse aspecto que a Bíblia foi escrita para falar com você, não importa a época em que você esteja vivendo. Ela falou fortemente com as pessoas que viveram no primeiro século. Ela falou fortemente com as pessoas da antiguidade longínqua. Ela fala fortemente para você hoje e ela vai falar fortemente até quando existir pessoas neste mundo antes de Cristo voltar. A Bíblia foi escrita para falar conosco. Por isso ela é viva, por isso ela é sempre atual. Bom, o segundo tema que nós vimos dentro desse módulo foi quem escreveu as Escrituras e como ela foi escrita, onde ela foi escrita, né? Você entendeu nesse tema que Deus utilizou instrumentos humanos para falar a nós na nossa linguagem. E aí você percebeu a diferente gama de pessoas que falaram sobre a Bíblia. Qual o objetivo? Falar com todos, na linguagem peculiar de todos. Inspiração de pensamento, expressão em linguagem humana, porque Deus quer falar conosco. Você conhece a língua dos anjos? Você conhece a língua que é falada no céu? Não. Deus precisa falar conosco em nossa linguagem. Então você tem aquele que é maior se colocando no patamar nosso para que nós pudéssemos entendê-lo. Então perceba que Deus quer falar conosco. Terceiro tópico foi a Bíblia como profecia. E nesse tema, você entendeu que na Bíblia estão registrados os atos e as ações de Deus. Ali está revelado para nós qual é a vontade de Deus. E aí já linkamos com outro tema, a Bíblia como história. Do início até o fim. A Bíblia registra a história humana e a ação de Deus, costurando dentro da história dos homens para que o desfecho seja o melhor possível. Então Deus está operando aí no mundo dos homens. E o quinto e último tema que nós vimos, tópico nesse estudo da singularidade da Bíblia, foi o poder transformador da palavra. A palavra ela é poderosa. Por quê? Porque aquele que fez, aquele que criou os homens, aquele que criou este planeta, ele sabe a melhor maneira de funcionamento. Não é assim? Quem inventou um motor, por exemplo, sabe como funciona ele perfeitamente. E quando você compra algum aparelho eletrônico, ele vem com um manual de instruções. Se você seguir aquele manual de instruções, vai dar tudo certo. É a mesma coisa. A Bíblia é o canal de instruções que Deus coloca para nós. E se você fizer conforme está escrito no manual, conforme aquele que fez está dizendo que é para ser feito, vai dar tudo certo. Então perceba uma coisa. Disso que nós estudamos, o que nós tiramos? Como nós devemos interpretar e estudar as Escrituras? Eu já comentei num dos vídeos anteriores. Se você não levar essas características em consideração, o teu estudo vai ser um estudo muito aquém do que aquilo que a Bíblia pode lhe ofertar. Então você tem que entender, primeira coisa, a Bíblia é aquilo que Deus quer revelar para você. A nossa posição quando nós vamos à Bíblia é de querer que ela fale aquilo que nós queremos ouvir. Mas não funciona assim. Você tem que lê-la e deixar ela falar para você aquilo que Deus quer revelar para você. E não o que você quer ouvir dela. Às vezes nós somos seletivos e queremos pegar da Bíblia
só aquilo que nos interessa. Mas você percebeu que do início, do primeiro verso de Gênesis, até o último verso do Apocalipse, toda ela é importante para o nosso crescimento. Só fica aqui uma ilustração para você entender isso. O mundo tem dito que uma parte da Bíblia não tem mais valor, correto? O mundo cristão como um todo, nós damos mais preferência por causa da segunda aliança. Isso aí depois, se você não conhece, a gente vai estudar depois. Por causa do Novo Testamento, nós muitas vezes colocamos em segundo plano o Antigo Testamento. Pois bem, vamos contextualizar então, rapidamente. Nós estamos vivendo uma pandemia, não é? A pandemia do coronavírus, Covid-19. Da onde veio essa pandemia? Só para você entender, tá? Só para a gente contextualizar. Veio da China. A China é um país cristão? Não. A China, ela conhece a Bíblia? Não. A China respeita as regras postas no livro de Deus, a Bíblia? Não. E aqui eu não estou criticando o povo chinês por isso, você está me entendendo? Eu só quero colocar para você que como nós considerarmos a Bíblia com relevância, ela pode trazer para nós muitos benefícios. Pois bem, vocês sabiam que no Antigo Testamento existe uma regra, uma lista que Deus colocou sobre alimentação? Está no livro de Levíticos. Se essa regra, e é só isso que eu quero colocar para você pensar, se essa regra alimentar, que está lá no Antigo Testamento, veja, a gente nem releva isso muito, porque para nós é o quê? A preferência é o Novo Testamento. Mas se essa lista, esse cardápio, que quem fez está dizendo, olha, usa isso aqui. Se esse cardápio fosse utilizado lá na China, muito provavelmente nós não estaríamos vivendo essa pandemia do coronavírus, do Covid-19. Porque ela adveio da onde? Ela adveio do desrespeito ao manual de instrução, a Bíblia. Percebe? Então, quando nós vamos até a Bíblia, vamos dar importância a toda ela. Essa é a primeira ferramenta de interpretar da melhor maneira possível. A segunda, deixe a Bíblia dizer. Não queira você pegar um texto dela e falar, a Bíblia está dizendo isso. Não. Deixa ela dizer. Deixa o seu enredo contar. Deixa a sua história, a sua macro-história contar para nós aquilo que Deus quer nos revelar. Ali está tudo que Deus quer revelar para nós. Que é o quê? Cristo Jesus, o Salvador, aquele que vai nos remir dos nossos pecados e nos levar à salvação. Entendeu? Então eu convido você a ficar aí atento para o nosso próximo módulo de como interpretar as Escrituras. E nós vamos ver então como que ela foi escrita e as suas peculiaridades também nesse quesito. O meu forte abraço, meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo.